Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês, diretamente da cidade santa de Jerusalém. Na noite de hoje, eu quero dar continuidade ao estudo da Parashá Pinhas. Mas hoje eu não quero falar sobre Pinhas, hoje eu quero falar sobre um dos momentos mais delicados de toda a Torá, que é o momento em que a Kadosh Baruch Hu avisa Moshe Rabbeinu que ele vai morrer. Miriam já havia falecido, Aron também, e se aproximava a hora da morte de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não pede a Hashem que estenda a sua vida, não pede maior longevidade, mas Moshe Rabbeinu passa a tratar com o Criador o tema da transferência da liderança do nosso povo. Moshe desejava transferir a liderança para o seu filho primogênito, mas a verdade é que nem Eliezer e nem Gershom possuíam os méritos necessários para assumir a liderança do povo judeu, que todos vão concordar comigo, não é uma tarefa simples de realizar. É necessário ser um líder muito especial, reunir em torno de si qualidades muito singulares para poder liderar o povo judeu. Basta ver as formas mais variadas de admoestação e de dificuldade e conturbação que Moshe Rabbeinu teve que enfrentar ao longo de 40 anos enquanto ele liderou o nosso povo. Escolher um líder apto para conduzir o povo judeu certamente não é uma tarefa simples. E Hashem disse a Moshe que os filhos dele não tinham essas qualidades, e os nossos sábios nos socorrem, indicando quais são aqueles critérios, quais são aquelas qualidades que devem nortear, que devem orientar a escolha da liderança. E essa é uma lição que não serve apenas aqui na Torá para a escolha do substituto de Moshe Rabbeinu, que todos nós já sabemos, foi Yeshua ben Nun, mas serve também em todos os ambientes em que nós nos encontramos, porque a liderança, seja no âmbito do trabalho, no âmbito da coletividade ou de Clã Israel, ela deve sempre estar presente com essas qualidades. E os nossos sábios nos indicam quais são aquelas ferramentas básicas para a escolha de um líder. Afinal de contas, o líder deve ser alguém capaz de preservar e dar continuidade ao legado que foi construído. E são três essas ferramentas. A primeira delas nos indica que a pessoa deve ser capaz de compreender toda a gente, ou seja, ela precisa ter sensibilidade, ela precisa ter empatia e também simpatia, ela precisa saber lidar com as diferenças, ou seja, ela precisa saber capaz de se conduzir no meio do povo, né? Reconhecendo as diferenças que existem entre essas pessoas e, ao mesmo tempo, reconhecendo a riqueza dessa diferença, sendo capaz de liderar, né, uma sociedade, no caso, comunidade de Israel, levando em consideração que o nosso povo, era dividido em 12 tribos, nós tínhamos os levitas, nós tínhamos os sacerdotes, a diversidade no interior de Clã Israel era muito grande. E o líder tem que ser um maestro, ele tem que ser capaz de lidar com toda essa diversidade que é marcada por uma enorme riqueza, e ele deve ser capaz de constituir uma verdadeira orquestra sinfônica, e ele ocupando a função de maestro. Em segundo lugar, ele deve ser Ish. Ish em hebraico é homem, mas homem na Torá deve ser entendido como a qualidade da humildade, ou seja, ele deve entender que o poder não existe para que ele se sirva do poder, mas que é ele que deve servir ao povo. E isso pode parecer meio óbvio, mas a verdade é que na maior parte da história humana, a grande maioria dos líderes entenderam que a conquista do poder, uma vez que o poder era conquistado, ele podia ser utilizado a serviço daquele que o conquistou. E é justamente o contrário. O líder humilde é justamente aquele que entende que está ali para servir ao povo e não para se servir do povo. Uma pessoa assim, com esse grau de humildade simples, é capaz de buscar sempre fazer aquilo que é o mais correto e não aquilo que é o mais conveniente, porque nós sabemos que muitas vezes o líder, em razão das suas conveniências, não diz para as pessoas aquilo que é a coisa mais certa, que é o caminho mais justo, que é o caminho mais reto. Ele contemporiza com coisas erradas em função da necessidade da manutenção do poder. Nós vimos na própria história do judaísmo, os espiões que visitaram a terra de Canaã fizeram um relatório que era um relatório da conveniência deles, e não aquilo que era vontade de Hashem, que o nosso povo entrasse direto na terra de Israel e a conquistasse. Finalmente, o terceiro critério, que são justamente os critérios indicados pelos nossos sábios, nos diz que esse líder deve estar à frente do povo
e não atrás, ou seja, ele deve ser um exemplo, a liderança deve ser capaz, para se constituir de uma forma verdadeira e genuína, de se expressar através do exemplo. Você não pode pedir às pessoas que façam alguma coisa que você mesmo não está disposto a fazer. A liderança é essa capacidade que envolve humildade, que envolve a sensibilidade, que envolve a empatia, que envolve a capacidade, o desejo de realizar à frente do povo, dando exemplo daquilo que é o mais correto, a humildade, uma liderança que reúna todas essas qualidades tem condições efetivamente de liderar o povo judeu. E uma curiosidade interessante a respeito de Yoshua ben Nun, ele que foi discípulo de Moshe durante todo o período que Moshe foi o grande maestro, o grande mestre do povo judeu, na Yeshivá, em que Moshe ensinava os anciãos do nosso povo, porque Moshe primeiro ensinava os líderes das tribos, os mais velhos, e depois ele ensinava todo o povo. E Yoshua ben Nun, apesar de ser também um gigante espiritual, ele organizava os bancos, ele tinha a responsabilidade de cuidar daquilo que é o mais comezinho numa sala de aula. Ele possuía essa humildade e ao mesmo tempo a grandeza. Ele foi um dos 2 espiões que não traiu a Kadosh Baruch Hu, que não traiu Moshe e mostrou de fato que possuía as qualidades de liderança. E como eu disse no início, essas qualidades servem em todas as áreas da nossa vida. Quem tem essas qualidades pode exercer a liderança em qualquer ambiente social. Por isso, meus amigos, liderar não é governar as pessoas para se servir delas, mas governar é exercer como líder o serviço ao povo. É isso, meus amigos. Yoshua ben Nun foi excelente escolha e ele era tão querido pelo nosso povo que ele conseguiu liderar Israel com muito mais facilidade do que o próprio Moshe Rabbeinu, uma vez que nós não registramos nenhuma rebelião ou revolta que o nosso povo tenha organizado contra Yoshua ben Nun. Boa noite, meus amigos. Bye.